Galera, estamos aí para mais um Sincap do Mapeamento Básico Chapéu Branco, White Hat, da Ecoindústria Modular, vulgarmente conhecida como EIM, ou EIM. Estamos aqui com a presença do nosso querido Christian, que é, digamos assim, o seu core developer, ou co-core developer, porque tem outras pessoas ao redor, né? E hoje com a presença do nosso querido Braz, diretamente ali do Lago do Manso, Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, Brasil, aqui com a gente. Muito bacana. E o Braz, ele vem cada vez mais se envolvendo aí, né, na dinâmica do dia a dia do Rerê, ele está ainda numa condição de interagente, né, está começando a visualizar, se ver como co-criador, isso né, vai no tempo de cada um. E vai ser um prazer poder te anfitriar hoje aqui, querido, para você compreender a proposta da Ecoindústria Modular, como é que ela pode se espelhar e parear, olha que legal, hein? Com a Oca Terra Vila Local e vice-versa, né? Então, eu acho que vai ser um prazer nesse sentido. E depois você vai ter a experiência de fazer parte da explorada da dinâmica co-criativa do mapeamento básico em si, que a gente vai dar continuidade hoje, entendeu? Então, paro por aqui. Meu check-in, estou chegando bem, energia está excelente, energia está ótima. Muito calor, mas está ótimo, está excelente. Tá? E estou aí, queria um moleque de 20 e poucos anos, saltitando para lá e para cá, tá? Mas está tudo ótimo. Então eu passo aí para o Christian, que aterrissou comigo aqui, junto comigo, para fazer seu check-in também. Vai lá, querido. Perfeito, obrigado, Vini. Bom, chego mais descansado hoje. Tive retomada ali da rotina de novo na universidade, né? Estou finalizando o curso e segundo dia hoje, então foi uma correria também. Estou saindo da carteira de motorista provisória para permanente, então eu tive todas umas burocracias. Mas depois do almoço consegui dar uma descansadinha, então estou bem energizado aqui, empolgado, também trabalhando no Grant. Acredito que junto com o Brás também, porque está entrando no Grant junto com a Greenpeace Brasil, agora, com a Oca. Mas aí eu passo a palavra aí pro Brás falar, mas antes disso, só para finalizar o meu check-in, estou bem disposto, comi aqui uma banana, tomei um suco de caju natural que eu fiz ontem, então estou energizado para a dinâmica e para fazer o anfitriar aí o Brás. Então passa a palavra para ti, querido, para fazer o teu check-in. Muito obrigado, Christian. É, eu chego bem também. Cheguei atrasado por conta de estar na roça. Aí eu lembrei do Sync. Aí eu falei, vou lá. E chego numa energia bacana para absorver aí as, as possibilidades que temos para hoje. É isso. Devolvo-lhe a palavra. Bem, vamos lá. Uma coisa importante antes do Christian fazer te anfitriar aí para te apresentar, né? A Ecoindústria Modular e essa dinâmica que a gente está fazendo, que é o mapeamento básico com White Hat do Herê, falar, Braz, que a gente agora em fevereiro vai tá vendo com você, com várias outras pessoas e projetos, a segunda leva, né? Quando é que a gente vai começar a segunda leva de mapeamento básico chapéu branco dos projetos, tá? White Hat dos projetos. Vai acontecer agora em Já em fevereiro. Então, fevereiro? exatamente essa semana, a gente vai estar marcando isso, vai ter um SINCAP especial para isso, tá? Onde eu vou explicar pormenorizadamente de como essa dinâmica vai acontecer para essa segunda leva, que já vai ser diferente da primeira, tá? Porque a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo e vai evoluindo, tá? E, e é isso. Então, não vamos entrar nesse detalhe aqui agora. Vou passar aí para o Christian fazer te anfitriar nesse sentido, né? Com relação à própria ecoindústria modular e como é que tem sido essa interface de exploração, né? Com o mapeamento básico que a gente está fazendo juntos, né? Chapéu Branco. E é isso, querido. Vamos nessa. Depois, nessa sequência, a gente começa realmente a explorar hoje. Fica à vontade aí, Christian. Excelente, obrigado, Vini. Bom, acho que vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Sim, sim. Sim, sim. Tá, perfeito.
Fazer o seguinte, hoje, já que anfitriando, vou fazer uma dinâmica visual também. Só pegar aqui a equação modular. Bom, vamos lá. O que é equação modular? Agora, explicando em outras palavras, até diferente do que eu expliquei para o Ágota, tentando aperfeiçoar a comunicação a cada dia. É basicamente um protocolo aberto. Como é que a gente pode fazer uma transição da indústria degenerativa, que é extremamente exploratória, degradante, explora as pessoas, o trabalho, a natureza, e produz como saída final lixo e destruição, para um sistema que não seja só sustentável, como muitos relatórios indicam que é o que a gente deve buscar. A sustentabilidade ela é um caminho e não um fim. A gente deve passar pela sustentabilidade para ter o verdadeiro impacto positivo. Porque hoje, se a gente. Google esse relatório. Hoje, se a gente. O mundo inteiro ficar sustentável, não é mais o suficiente. Então, eu agora tenho uma plataforma para mostrar que é um dos maiores cientistas planetários do mundo, que antes era só artigos, então era mais escasso. Mas aqui mostra os limites planetários. Então, a gente tem hoje ainda falado muito, mesmo os ativistas, as pessoas que estudam muito o meio ambiental, etc., eles têm um equívoco na hora de comunicar e a grande mídia se beneficia disso, de falar sobre crise climática, né? E a verdade é que a gente vive uma crise planetária, ela é mais abrangente do que o climático. E o planetary, ou seja, os limites planetários, os 9 limites planetários, eles mostram com clareza que existem outros problemas muito maiores ou tão grandes quanto a mudança climática. Então, a gente pode estar vendo a crise climática é um dos limites. No Holoceno, o período que a gente vivia em harmonia com a natureza, antes de começar a destruir ela, estávamos todos os 9 limites planetários dentro da zona verde, que é a zona segura, né? Hoje, a gente já ultrapassou 6 limites dos 9, né? Então, a parte climática, a poluição atmosférica da água e tudo, tanto que a gente tem microplástico dentro dos nossos corpos, a perda de biodiversidade, de genética e degradação dos seres vivos, né? Hoje, 65% dos animais, do peso dos animais do planeta, tirando as minhocas, é importante, porque as minhocas, só elas pesam mais do que tudo, mas 65% do peso dos animais do planeta são animais que a gente cultiva para comer. O resto é a gente, e em torno de 2% é vida selvagem, né? Então realmente a gente está destruindo muita biodiversidade. E daí o limite planetário também fala do uso da terra, do acesso à água limpa, o ciclo de nutrientes, ciclo biogeoquímico, né? Ou seja, o ciclo de carbono, o ciclo de nitrogênio. A gente afetou drasticamente esses ciclos naturais. Então a gente tem que pensar dessa maneira integrada, e esse relatório ele mostra com clareza de que a sustentabilidade não é mais suficiente, porque se a gente ficar no 0 a 0, causar tanto impacto positivo quanto negativo, a gente vai continuar na zona vermelha. Então a gente tem que causar mais impacto positivo para reverter essa zona vermelha para verde de volta. Que daí entra restauração, reconciliação e regeneração. Então, nesse sentido, a economia modular pretende, através do conhecimento aberto, das tecnologias livres, né, conseguir acessibilizar, traduzir e incitar autonomia nas pessoas para que elas produzam soluções de energia, de reflorestamento, de construção ecológica, de transporte ecológico e novas formas de viver, né? Então, no geral, seria a força motriz do Solarpunk, assim, a parte que realmente faça isso acontecer na realidade. Brás, tu conhece o movimento Solarpunk? Ainda não. Certo. Vamos lá, vou te mostrar visualmente. Eu acho que visualmente tu já deve conhecer. Deixa eu pular lá para o fim, que aqui já é umas coisas mais específicas, técnicas. Bom, o Solarpunk, ele é essa estética de a gente viver com tecnologia em harmonia com a natureza, né? Então, até vou descer um pouco mais para pegar umas imagens mais grandes.
tanto fazer, ó, digamos, um edifício aquático, onde tenha toda uma biosfera interna, produção de vida, produção de energia renovável, ou jardins verticais, ó, uma cidade toda em harmonia, mais em harmonia com a natureza, etc. Então, essa é a estética, o movimento solar punk, que hoje é mais nesse sentido, né? Não está tanto no físico. E através da ecoindústria modular, a gente pretende modularizar essas soluções, onde as pessoas possam fazer de baixo para cima, digamos, se pressupor que existe um em cima e um embaixo, né? Como muitas vezes os políticos gostam de pensar. Mas no sentido da ecoindústria modular, a gente pensa um pouco mais diferente, que é a gente fazer crescer essa solução SolarPunk em rede. Então, a gente possa ter algumas sementes, que são os módulos ecoindustriais, tu possa ter um módulo para produção de energias renováveis, outro módulo para reciclagem de plástico, outro módulo para construção de casas ecológicas e assim por diante. Então, essa é a concepção da ecoindústria modular. Mostra que, tipo, bom, as pessoas podem elas mesmas fazer um aerogerador, elas mesmas uma construção ecológica, está aqui o acesso ao conhecimento para fazer isso, e a gente pretende criar o maior banco de conhecimento regenerativo do mundo. Assim. Então, seja uma wiki regenerativa, literalmente, onde as pessoas possam acessar e aprender como elas podem, na prática, estar construindo outras realidades em comunidade, e no interior, nas cidades, né? E a gente possa estar facilitando essa transição para a regeneração. Então, é isso, assim, é uma mudança de mentalidade no aspecto da indústria, porque a gente não entende que a indústria é o problema em si, mas a maneira como se faz a indústria é o problema, a indústria degenerativa. Porque a indústria, a palavra vem do latim, significa energia. Então, a maneira que a gente produz energia e transforma os materiais com energia, isso pode ser realmente benéfico para a vida em si, para a biodiversidade, para os seres humanos, para gerar mais cultura, mais empoderamento, mais conhecimento, mais educação no geral, né? Então, a missão da ecoindústria modular, digamos, passa por essas camadas, assim. E daí aqui tem alguma parte visual que tu possa estar vendo, assim, até tem mais páginas. Esse aqui é um módulo ecoindustrial, por exemplo, que tem algumas máquinas, né, trituradora de plástico, uma bioprensa, uma extrusora de plástico, prensa de chapas, uma CNC. Aqui está o exemplo onde a gente pode, com esse módulo, reciclar plástico e reconstruir casas. Então, fazer casas inteiras, tijolo de plástico, viga, telha, tudo com plástico reciclado. E para dentro das casas, para utensílios domésticos, a gente possa fazer talher, copo, cumbuca, prato, bandeja, com materiais biodegradáveis, né, através da bioprensa. Então, esse módulo, pequeno módulo que custaria ali, o custo dele é de 100 mil reais, o orçamento, 120 mais especificamente, com toda a integralidade dele, seria capaz de ser usado para construir uma comunidade inteira, várias casas com plástico reciclado. Então, você vê a potência que a ecoindústria modular consegue revelar, que alguns poucos projetos, num hipersistema, dentro de uma pequena edificação, possa causar uma transformação muito grande, né? E aqui tem um exemplo, vou dar um passo para trás para te mostrar, Brás. Tem um módulo mais simples que a gente já fez numa comunidade em Porto Alegre. Então, aqui é um módulo de reciclagem, onde numa comunidade que é Vila dos Papeleiros, o pessoal, Vila Santa Terezinha, conhecida em Porto Alegre como Vila dos Papeleiros, eles trabalham com gestão de resíduos, são catadores, e eles vendem em média lá 1 quilo de plástico que eles catam a 1,50, 80 centavos, dependendo do plástico. Só deles triturarem esse plástico, eles já têm a capacidade de estar vendendo a 11 reais, por exemplo. E então já tem um acréscimo de valor. E agora, se eles usarem para confecção de produtos finais, tipo um óculos de sol, um óculos de grau, eles podem sair de 1,50 o quilo para 3.500 reais o quilo, vendendo a cada suporte de óculos a 40 reais, por exemplo. Isso é uma valorização no sistema financeiro, né, de 314 mil por cento. Então, é bem significativa a valorização de vender a matéria-prima para o produto final. Mas o que a gente gosta de mensurar aqui na ecoindústria modular são vários métodos de mensuração de impacto. Então, a gente mede mudança no grau de educação, mudança cultural, mudança econômica ou política. Então, o aspecto geral do impacto que um módulo pode ter numa comunidade.
Aí com isso, assim, abro para a tua apreciação, para se quiser fazer algum comentário, alguma coisa, fica à vontade, tá? Para a gente estar tá unindo força aqui, fazendo o mapeamento em conjunto. Muito obrigado, Christian. Interessante. Eu tinha escutado falar a respeito do Solarpunk, mas eu não sabia com profundidade do que se tratava, né? E interessante porque traz soluções, né? Ou pelo menos tenta trazer viabilizar soluções para minimizar essa história do acúmulo, né, de resíduos por aí, pelo planeta, né, pela Terra, enfim. É uma iniciativa louvável, né? E quero ter a oportunidade de conhecer mais, de ver no que é que a gente pode estar espelhando, né? Porque eu percebo que com o resultado que seria o produto, né? É interessante também se ter a questão da produção, da criação dos equipamentos, né? Facilitados, com uma tecnologia mais aprimorada, mais voltada para um ambiente com mais instabilidade quanto energia e etc. e tal, né? Porque os lugares remotos são os lugares que precisam dessas tecnologias. Eu sinto isso, né? E a Oca, quanto um espaço para experimentação, está aberta para estar fazendo experimentando essa vivência de ver qual é a possibilidade da gente estar brincando com isso, de estar buscando essa solução para pequenos espaços, para a região aqui do Lago do Manso. Então, assim, estamos abertos aí para esse ping-pong. Acho que vai ser bacana. Perfeito, Braz. Obrigado. O intuito da Eclipse Modular é justamente facilitar o acesso ao conhecimento de como é que se faz esses equipamentos, né, para a mudança de paradigmas, né? Então, diversos, em todos os setores da indústria, assim, tanto para reciclagem de resíduo orgânico, plástico, vidro, metal, produção de energia, produção de veículos. Então, a gente vem desse know-how assim, de trabalho de tecnologias livres, né? Então, é fazer um projeto tecnológico, licenciar ele para qualquer pessoa possa fazer e criar vídeos, materiais passo a passo, blueprints, né? O esquemático de como é que se fabrica e disponibilizar para que as pessoas possam fazer pequenos negócios ou está transicionando sua realidade. E obrigado pelo generoso convite da troca, com certeza faremos. Você tem uma oportunidade agora, já, o primeiro Think local do Rerê, de 2025, aconteceu exatamente onde o Brás está aí, né, no Lago do Manso, com ele, com a Oca Terra Vila Local. É, já gerou 3 ou 4 espelhamentos, do quais desses 3 ou 4 já tem 2 pareamentos acontecendo. Um deles em especial, que é com o Thiago, né, Rossi, da A Natureza das Coisas, que é um projeto ligado a ciências descentralizadas, né? Está fluindo, que não é uma maravilha. E vai ter o quarto sync de pareamento, sabe, Cristiano? Quinta-feira agora, às 16h30, no horário de Brasília. Se você tiver condições e tempo de chegar, acho que você vai ter um prazer imenso de ver qual é a exploração, né, a jornada que já está começando a acontecer ali, nesse sentido, tá bom? E eu só queria, antes de você fazer uma explicação, né, de como está sendo essa experiência, né, do mapeamento básico Chapéu Branco, White Hat,
da ecoindústria modular através do protocolo, né, do RE. Eu só queria explicar para o Braz uma coisa. Braz, hoje em dia, quando você produz vou dar um exemplo, né, um iPhone, por exemplo, né, ou um smartphone, você tem noção do volume de minerais preciosos, do volume de petróleo, de plástico, de óleo, né, que se gasta e da exploração humana que se tem para produzir um único smartphone? Sim, não em números, mas sei. Gigante, né? Então, essa dinâmica que o Christian está ligado, que é as tecnologias livres, do código aberto, do hardware aberto, ele tem, ele olha para isso e verifica, vem cá, será que a gente consegue reduzir a complexidade dessa cadeia produtiva que tem um custo altíssimo, que não leva em consideração a poluição do planeta, não leva em consideração a exploração das pessoas, etc., para a gente fazer da vida, por exemplo, literalmente construir um smartphone com reciclável, ou usando materiais recicláveis ou reciclados, né, etc. Então, essa pergunta ela vem sendo feita não só pelo Christian, mas por muita gente, mas não numa escala de bilhões, tá? Numa escala aí de dezenas de milhões, talvez centenas de milhões de pessoas espalhadas por todo o planeta. E nesse sentido, eu quero te mostrar um smartphone holandês, tá? Que ele é baseado nesse conceito da ecoindústria modular, chamada Fairphone. Tá? Vou te mostrar aqui. Você conhece, Christian? Claro. Tá aí, ó, o Fairphone. Ele foi totalmente, posso dizer assim, eco-industrializado, né? E ele foi construído com materiais recicláveis, foi simplificado em muita coisa. A forma de você energizar ele regula, né, regula com a presença de sol, com a presença durante o dia, etc., porque ele é feito para ser recarregado quando tem sol, ou quando tem. Agora estou fazendo uma versão para vento também, e para reuso de baterias, de descarte de baterias químicas, etc. Então, você está vendo uma dinâmica aqui que é muito diferente, tá? Absolutamente diferente daquela que você compra na lojinha do shopping center, da Samsung, da LG, da Apple e vai por diante. Enfim, só quis dar esse exemplozinho, tá, Cristian? Para isso ficar mais concreto para ele ter um chão melhor, para ele entender do que a gente está falando aqui na prática. E... Né? Excelente. Aí, Vini, deixa eu só fazer uma pontuação aqui. Um dos interesses assim que a Oca estiver totalmente coberta, com o piso batido, bonitinho, onde as pessoas possam entrar, sentar, fazer uma rodada de ayahuasca legal, bacana, né? A ideia é ter uma produção de papel artesanal feito com as folhas do vetiver, viu? Então, assim, é uma proposta que já está há algum tempo engatilhada para isso. Mas uma coisa de cada vez, né? Cada coisa no seu tempo. Essa é uma das propostas. Maravilha. Vai lá, Cristian. Finaliza, então, a sua dinâmica de host, né, de anfitriar o Price, para falar da experiência aí do mapeamento básico White Hat da AIM. Então, já falando do mapeamento, né, a gente começou na originação básica aqui das raízes, como foi sendo construído, criado, desde alguns aspectos, digamos, do contexto onde tipo eu consegui começar a conceber essa possibilidade, como se desenvolveu, aspectos da minha infância. Então, como é algo que começou a ser criado muito por mim ao longo de alguns anos, e eu tive colaborações pontuais
e agora, no mais recente, tem se acelerado e está virando cada vez mais um processo coletivo, né? Dinamizado, saindo do Christian, indo para o coletivo, para se tornar um movimento, né? Aí a gente fez essa originação. Então, e depois a gente trabalhou na proposta de valor da economia modular, os princípios, tipos de autoralidade, que a gente vai estar trabalhando ainda, formas de materialização da autoralidade e autoralidade de perspectiva cibernética. A gente vai trabalhar nisso com mais detalhes, a gente havia deixado mais para o fim, então agora foi no último encontro que a gente voltou a isso. Mas coisas que a gente começou e acabou, assim, com um processo vivo, ainda pode evoluir, mas foi também a universalidade, onde a gente falou sobre quais são Christian, compartilha a tela que ele não está vendo nada. Você está falando sem a tela compartilhada. Desculpa. Certo. Bom, aqui, né, da originação que eu havia falado. Aproxima mais um pouquinho para ele poder ver. Originação básica, né? Então, coisas da infância, até onde eu conheci as tecnologias livres, o livro de design regenerativo e o contexto onde comecei a trabalhar na economia modular, então, contexto já de Web3. Democratização, aí falando da proposta de valor, definição, princípios e tipo de autoralidade. Democratização do acesso a projetos regenerativos e livres. Aí tem os princípios, tipos de autoralidade que a gente tem explorado mais recentemente, começou no último encontro. A gente falou sobre universalidade, o que é universalidade na economia modular, quais são os contextos fundamentais da economia modular, qual é o espectro de apropriação do que a gente faz na economia modular, então como as pessoas podem se apropriar, né, em múltiplas camadas, as comunidades, pessoas, sociedades e cultura. Também sobre o grau de tradutibilidade da mensagem que a economia modular traz. Aí quais são os artefatos existentes co-criados na economia modular e os desejados, por fim, né? Aí na parte direita do mapeamento, a gente trabalhou um pouco sobre as tecnologias livres co-criadas até o presente momento. Então, as que foram, digamos, recursos criados, mais centralizados em mim, ou usados na co-criação e disponíveis para colocar em prática. Também falamos dos recursos abundantes, simpáticos e condicionados do Christian e da economia modular, que é para fazer o espelhamento com outros projetos, né, e pessoas. Falamos também do modo de atuação e falamos de engajamento. Então, aqui também uma passada em modos de atuação, já conectando o O2 em rede, forma que o RE se organiza aqui para estar criando também um diagrama da gema, clara, membrana e órbita da economia modular. E as formas de engajamento, né, que sejam daí, por exemplo, transacionais, relacionais e de fronteira, né? Então, a gente ainda tem para explorar os primitivos culturais, tecnológicos, Web2, Web3, referências e pesquisas, né? E eu acho que tinha, tipo, recursos também, né? Mapeamento de recursos. Não, esse aqui já foi. São outros... Mas tem bastante coisa já aqui para conferir e certamente algumas coisas que a gente já passou vão passar por uma revisão, porque é um processo vivo. Mas o importante é estar concluindo esse processo para estar co-inicializando a piscina comum, né, da ecoindústria, para estar espelhando com outros projetos como a OCA, Greenpeel. Não que isso não possa ocorrer desde já, eu até gostaria que a gente conseguisse fazer isso desde já, mas eu tenho me concentrado bastante, entre outras coisas, nesse processo aqui com o Vini, para a gente conseguir finalizar até março, né, ou mais tardar abril. Deu para pegar a essência, Braz? Sim. E vamos navegando. Alguma coisa te chamou a atenção? Alguma coisa que você gostaria de perguntar? Ou vamos nessa? Não, vamos nessa. Maravilha. Christian, vamos lá? Vamos voltar lá para tipos de autoralidade? Bem, eu normalmente faço a explicação, né? Mas eu quero ver se o Christian pegou a essência. Então, Christian, faz a memória, faz a memória dessa exploração que foi a parte final da retomada semana passada aí para a gente aqui, para o Braz. Perfeito. Basicamente, tipos de autoralidade, a gente falou sobre os aspectos culturais, científicos, tecnológicos e artísticos da autoralidade.
Então, o que pode ter sido criado ou co-criado no âmbito cultural, científico, tecnológico e artístico, né? Também falamos sobre a forma de materialização da autoralidade, ou seja, isso pode estar sendo materializado através do mercado, do usufruto comum, né, dos bens comuns, e comunitário, né, de uma forma pública. E por fim, né, na primeira, segunda ordem, a terceira a gente não colocou aqui porque vai ser trabalhada depois, a autoralidade na perspectiva cibernética, né? Então, na primeira ordem, como o Norbert Wiener, e na segunda ordem, já com teoria da informação, como do Claude Shannon e do Francisco Varela. Então, é isso que a gente vai estar explorando hoje. Então, maravilha, querido. Vamos começar, na realidade, lá de cima, né? Porque a gente tem que explorar cada uma daquelas coisinhas que a gente colocou ali, né? A primeira coisa que é importante dizer, tá? É que a gente está fazendo essa divisão aí, tá? Eu acho que eu falei semana passada, né, Cristian? A gente está fazendo essa divisão aí de cultural, científica, tecnológica, artística, mais para efeitos didáticos, né? Para a gente poder, de forma didática, vamos botar assim, entender as sutis diferenças entre esses tipos de autoralidades, né? E ver como é que isso conversa com o cômputo de diferentes tipos de licenças que tem fora, porque existem algumas novas aí que a gente vai conversar sobre elas depois, né? Mas, como o Rê é uma exploração cibernética, né? Tudo isso aí fica muito misturado. Vocês vão ver quando a gente começar a falar da segunda ordem aí do Claudio Shannon e do Francisco Varela. Mas não vai ser hoje, tá? Hoje nós vamos explorar os tipos de autoralidade aí, tá? E, nesse sentido, quando a gente fala de uma autoralidade cultural, a gente está falando mais de um processo, uma dinâmica, tá? Coletivista, tá? Uma dinâmica mais de... Você pode ir anotando aí, se você quiser, Christian. Uma dinâmica mais coletivista, no sentido de que você está gerando um imprint cultural, né? Você está gerando um imprint cultural que ele está, digamos assim, que ele tá sendo a massa, né? A massa de modelar de uma cultura que está emergindo ou uma cultura que está se transformando, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de cultura, a ideia que passa para a gente, né, é que cultura é uma coisa que resiste à mudança, certo? Ou que muda pouco, né? Na realidade, existe um movimento de contrafação. O que é isso? É um movimento de resistir e, ao mesmo tempo, se abrir à mudança. Então, você tem uma dinâmica de constantemente se abrir e constantemente resistir. Então, ela fica ali, abrindo e resistindo, né? E com isso ela vai de fato, o ethos dela vai se alterando. Isso só acontece através de dinâmicas coletivistas, tá? Eu quero dizer, por exemplo, vou pegar a Grande São Paulo, tá? A São Paulo, você tem ali a Faria Lima, certo? E você tem as favelas, as grandes favelas. Vamos botar esses dois grandes conjuntos para exemplificar. A Faria Lima, em si, é um ecossistema complexo. Ela tem dentro dela vários tipos de coletivismos que podem ser estranhos entre si ou que podem não se estranhar entre si, né? Mas cada um desses coletivismos está gerando seus próprios dialetos, está gerando sua própria gíria, sua própria cultura. E eles podem perfeitamente continuar existindo no ecossistema da Faria Lima, mas podem não também. Eles podem se misturar com outros ecossistemas, eles podem criar outros coletivismos, certo? Por que eu estou falando dessa forma? Parece que eu estou falando de uma forma sofisticada, complexa, mas não estou. Estou tentando simplificar aqui. Eu estou querendo dizer com isso que a autoralidade, nesse sentido, ela a rigor, ela não tem... não existe uma dinâmica em si isolada, ou um indivíduo em si isolado, que cria esse tipo de autoridade no aspecto cultural. Ela é baseada, sim, né, digamos assim, no espelhamento de
de diversas micronarrativas, tá? Que você pode dizer que estão ali alinhadas, né? Ou sinergizadas, ou espelhadas naquele coletivismo que está acontecendo de forma emergente, tá? E elas geram um aspecto autoral ali, né? Um aspecto autoral daquela cultura do ecossistema da Faria Lima ou das favelas, etc., as próprias linguagens. Eu vou parar por aqui, porque eu sei que esse é um assunto que, se você não falar direitinho, fica muito complicado, mas eu quero ter o feedback de vocês, começando por você, Christian. Perfeito, Vini. Não teria muito mais o que contribuir. Fiz algumas anotações quando tu falava e acho que já peguei um pouco justamente isso da diversas narrativas que estão sinergizando e acontecendo simbiose, um monte de pessoa pensando. Então é nesse contexto cultural de muitas narrativas se cruzando e se misturando, certamente que a economia modular surgiu e certamente o qual ela também está conseguindo impulsionar, né? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, tem muitas narrativas que até então, por muitas pessoas, nunca tinham sido enxergadas juntas, né? Numa mesma coisa. Então, a economia modular ela é uma grande mistura assim, de narrativas e que mostra coisas juntas. E também o que eu escrevi foi mais no sentido de que a economia modular ela contribui para a disseminação de que a cultura regenerativa ela pode ser materializada de uma forma local, regional, e planetária, né? Planetária em rede, de uma forma muito mais simples e barata do que se imaginava até então. Então, muitas vezes, quando se fala de um futuro sustentável, uma realidade sustentável, um projeto sustentável, primeiro que a gente fala sobre altos investimentos e baixo retorno, né? E a gente consegue mostrar na Eclipse Modular que o impacto é muito grande, o investimento é baixo, é muito mais simples do que se imaginava e o retorno é alto. Então, essas mudanças de paradigmas, né? E ela funciona completamente através de um paradigma da abundância do conhecimento, de que conhecimento não é escasso, o sistema como ele existe, da propriedade intelectual e, enfim, exploração do trabalho intelectual, que cria uma artificialidade em relação ao conhecimento. Mas o conhecimento na raiz, ele é trocado hoje mesmo, assim, eu troco uma ideia com o Vini ou contigo, e vocês trocam uma comigo, a gente sai com mais ideias do que a gente chegou, e ninguém perdeu nada, né? Então, realmente é muito abundante isso. Então, é basicamente isso que eu anotei até então. Show de bola. Show de bola. Antes de eu fazer uma observação em cima do que você compartilhou, passar para o Bryce para ele fazer a apreciação dele. Fica à vontade, querido, tirar dúvidas ou agregar alguma coisa que você acha que seja significativo. O interessante desse movimento é justamente a complexidade, né? Onde nada é permanente, tudo está se renovando a cada instante, né? Está se refazendo, é uma espécie de metamorfose constante. Isso dependendo de quem está pensando, né? Se esse pensamento for apresentado para uma pessoa que não tem essa abertura, ele não vai, de modo algum, entender isso como evolução, né? Vai ver muito mais como querer estar reinventando a roda. E, ao contrário disso, pelo que eu sinto, é um jeito mais dinâmico de estar facilitando esse olhar, né? Essa forma de materializar o pensamento mesmo, né? Então, acho que é um saculejo muito necessário, porque tem muita gente que está pensando do jeito que esse movimento está se desenvolvendo, mas eles não sabem onde buscar. Então, acho que é um momento de
dar visibilidade para essas ideias. Eu acho de uma grandiosidade gigante. Então, vamos lá, aos pouquinhos, né? Primeiro, Christian, querido, quando você colocou entre parênteses aí, paradigma do business usual ser algo caro, complexo, com baixo retorno, eu não diria que é complexo, eu diria que é complicado. Complexidade é diferente de complicação, tá? O complexo, ele não é explicável, né? Ele só é experienciado, né? Então, eu botaria, em vez de complexo, complicado, tá? E uma outra coisa que é interessante é o seguinte, a gente não está, nesse momento aí, eu sei que você botou como exemplo, mas a gente não está nesse momento aí querendo fazer a distinção entre escassez e abundante, certo? O que é escasso? E você tem um exemplo, né, da diferença de um approach, né, com o outro. Cabe ou não cabe aí, tá? A gente pode explorar melhor o caso de outras formas, mas tá bom, estou fazendo essa observação, tá bom? Eu acho que é importante aí. No tocante à autoralidade cultural, é importante dizer, tá, gente, que ao mesmo tempo faz parte da chamada Idade Moderna, tá? Que começou a se criar uma instância judicializada por parte do Estado-nação, né? Do Estado-centrismo, para ter uma leitura de validade jurídica da criação desse tipo de autoridade cultural, entendeu? Então, isso é uma coisa que já vem acontecendo já há algum tempo. Hoje você tem espalhados aí por vários países diferentes jurisprudências em torno disso, mas você não tem nada consolidado, né, dentro de uma Constituição. Tá? Você não tem nenhuma Constituição de nenhum país, de nenhuma dinâmica estado-centrista, isso esteja consolidado. Você vai ter especificamente algumas jurisprudências baseadas em alguma lei, né, de proteção à cultura dos povos originários, coisa do gênero, tá? Uma legislação, mas você não vai ter isso na forma da letra da lei, assim, né? Ou do império da lei. O que não significa que é uma coisa ruim. Eu acho, particularmente, que é uma coisa boa, justamente para que não haja uma captura, tá? Estado-centrista de alguma coisa extremamente orgânica, que, como você bem colocou, Braz, vai coevoluindo, vai mudando durante o tempo. Entendeu? É que nem essa maluquice que você vê na China, tá? Que se transformou. A China hoje, ela, apesar de ter essa indução, né, estatista por parte do Partido Comunista, a China hoje ela tem uma dinâmica de mercado, de capitalismo selvagem muito maior do que os Estados Unidos, por exemplo, né? Onde você tem gigantesco subsídio por parte do gigantesco Estado americano para que diversas indústrias, somente tecnológicas, possam ser, entre aspas, competitivas ou inovadoras, né, no sentido convencional. Mas por que eu estou falando isso? Porque na China, tá, eles lá, eles estão com uma dinâmica de querer tarifar você respirar um ar limpo. Tá? Não sei se vocês sabem, mas tem cidades na China que estão criando modelos de negócio, tá, para atrair pessoas não só da China, mas de outras partes do planeta, para respirar ar puro, tá? Ar não poluído. Ou seja, você vai pagar para eles não poluírem. Tá? Então, essa é uma forma extremamente extrativista, né? Extremamente de você pegar um bem comum natural, que é o ar que a gente respira, e transformar ele numa commodity. Olha que loucura, né? Então, eu estou falando isso para vocês entenderem as diferenças entre as coisas. Tem muita diferença, né? As coisas elas são muito distintas entre si, né? Então, nesse sentido, por exemplo, esse tipo de proposta, né, que a China está desenvolvendo, né, no sentido de ela aparecer bem na fita, de ser um Estado-nação sustentável, que está priorizando pelo planeta, pela saúde do planeta, ou coisa do gênero, né, não conversa em nada com o que a gente está falando aqui
desse tipo de autoridade cultural, tá? Ou seja, é uma autoridade estado-centrista. Aliás, a gente até esqueceu de botar ali estatista, né? Faltou a gente botar ali. Que vem de cima para baixo. Tá? Ou seja, ela é imposta por lei, por legislação. Tá? Então, é importante colocar isso aí, ainda mais no Estado autocrático como o da China. Né? Então, que é ditatorial. Eu só fiz essa observação para vocês entenderem as diferenças, né? Que não são poucas nesse sentido. Tá? Gente, acabou de pipocar aqui, que eu não tinha visto isso, o encontro daqui a 5 minutos da Deroíla, que a Deroíla ela abre uns encontros que ela faz aqui, nos horários, etc.